דודי, הליקת קלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabbat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Venenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabbat. Essa semana começamos o quinto e último livro da Torá, Devarim, conhecido na literatura rabínica como Mishneh Torá, a revisão de Torá. Seu conteúdo foi falado por Moshe ao povo judeu durante as 5 semanas finais de sua vida, enquanto o povo se preparava para entrar na terra de Eretz Israel. Nele, Moshe explica e comenta muitas das mitzvot otorgadas previamente e outros que aqui aparecem pela primeira vez. Ele também os adverte continuamente a permanecer diligentes e fiéis às leis e ensinamentos de Deus. A Parashá Devarim começa com a velada censura de Moshe, na qual faz referência aos numerosos pecados e rebeliões dos 40 anos anteriores. Prossegue então relatando os vários incidentes mais significativos que ocorreram com o povo judeu no deserto, lançando uma luz sobre as narrativas prévias de Torá. Moshe fala da malograda missão dos espiões, dos 12 homens enviados para vigiar a terra, tinha voltado com um relatório negativo. E, devido à falta de fé do povo, Deus condenou toda a nação a vagar por 40 anos no deserto, tempo durante o qual a geração do Êxodo morreu. Moshe, então, avança para discutir a conquista dos filhos de Israel da margem leste do Rio Jordão. A porção da Torá vai concluir com as palavras de encorajamento para o seu sucessor, para o sucessor de Moshe, Yehoshua ben Nun. Inaugurando o comentário da Parashá Devarim, estamos às vésperas, de Tisha B'Av, e essa Parashá é a Torerá, de que Moisés vai se valer nas últimas semanas da sua estadia com o povo, advertindo, trazendo a lembrança dos erros, das precipitações, ou seja, de forma a preparar aquela nova geração dos que nasceram no deserto a ocuparem, sob a liderança de Yehoshua ben Nun, a terra que Deus prometeu aos patriarcas. É interessante ver que esta Parashá vai junto da Parashá anterior, a Parashá Masé, que é o reconto das jornadas do Bnei Israel, não? Sim. Mas no final do livro de Bamidbar, no deserto, em essa última Parashá de Masé, só são nomeados os pontos onde os Bnei Israel estiveram aquele tempo de paradas, não? Esse período de jornadas que eles fizeram em certos lugares, mas não se fala o que tinha acontecido nesses pontos, não? Falam os sábios que é em mérito para não envergonhar os Bnei Israel nesse episódio, não? Mas agora vemos que Moshe retoma essa contagem das jornadas dos Bnei Israel que eles fizeram no deserto para explicar para eles o que seus pais e eles mesmos também tinham vivido nessa oportunidade, quais foram os seus erros e quais são as coisas que eles tinham que tomar para melhorar e não cair nos mesmos erros dessa oportunidade no deserto, agora que se estavam preparando para tomar parte em Eretz Israel, não? Uma geração que ou seja, que ainda ela não tinha vivido, ou todos não tinham vivido a saída do Egito, eles tinham que se preparar e entender que o Eterno estava com eles, não? Porque se bem eles não viram todas as milagres que ocorreram em Mitzrayim, no Egito, e também no Yam Suf, no Mar Morto, eles tinham visto outros acontecimentos, outros milagres, mas Moshe tinha que encorajá-los, não? Tinha que encorajá-los, e por isso é que no final da Parashá temos este nomeamento de Yehoshua como o sucessor dele, não? Que também precisava de coragem para tomar esse papel que estava sendo deixado por Moshe, e os Bnei Israel desta nova geração tinham que tomar o papel dos seus pais que não conseguiram dar conta desse trabalho
da saída do Egito para a entrada dos Bnei Israel a Eretz Israel, não? Também interessante ver que tem muitas coisas nesta parashá, como é um reconto das parashot anteriores, ele tem muitos tópicos que você pode tirar muito conteúdo deles ao respeito, não? Como nós vimos quando estivemos estudando a segunda Liyá, que falava acerca dos juízes, não? Que foram colocados na época ou seja, foi um conselho que o sogro de Moshe, o Yitro, ele deu como conselho para ele de que ele não ficara julgando tudo que era para ser julgado de todo o povo, não? Que ele precisava de pessoas que também tiveram a capacidade, que sejam de renome e que também tiveram a capacidade de ter o mérito de julgar os seus irmãos, não? De julgar dentro dos Bnei Israel. Então, como é delegada a autoridade e como é separada, como como se diz? Ou seja, quando você quando você espalha um pouco da autoridade. Se descentraliza. Descentraliza o poder, que não ficará só no Moshe, sino que também tivera tribunais onde as pessoas pudieran chegar e fazer os seus pedidos, fazer os seus reclamos, e também serão ouvidos por esses tribunais. Então, a descentralização desses julgamentos, né, desses juízes que são estabelecidos nas suas diferentes competências, então juízes de 1.000, de 100, de 50, de 10, de 1 minhã. Então, a estes recebem os mandamentos de ouvir a seus irmãos em suas demandas, né? Ouvireis ao grande e ao pequeno, ou seja, um cargo de confiança que exigia a aprovação popular, porque é o que o próprio Moisés diz, homens de renomes, né, pessoas importantes de que você tem confiança, pessoas honestas, né? E foi a recomendação dada por Itró lá no princípio. Então Moisés está considerando uma decisão acertada de que teve aprovação popular essas nomeações de pessoas que levassem com ele toda essa carga de uma forma de descentralizar esse tribunal. Agora, esses juízes também trazem mandamentos específicos, que é o de ouvir as partes, né? Ouvir as partes. Há várias proibições, a exemplo do Sefer HaMitzvot, de que esses juízes não podem ouvir um na ausência do outro, né? Porque isso vai constituir um lashon hará. Então ele precisa ouvir sempre sobre um litígio com ambas as partes juntos, para não constituir uma maledicência. Que é a proibição que diz, não darás ouvido à maledicência. Então, quando você ouve uma parte ausente da outra, é uma proibição ao juiz e de que também é dada a cada um de nós e não ouvir falar mal de uma pessoa quando a pessoa que é objeto da conversa não está presente. Aproveitando isso de falar mal da pessoa quando não está presente, temos agora o que nós falamos no começo, na introdução deste comentário, que é os 2 espiões, não? Os 2 espias. Eles falaram mal da terra sem que os Bnei Israel estivessem dentro da terra, não? Que eles não tinham a oportunidade de ver realmente qual era a realidade dessa terra, não? Mas eles colocaram a confiança o povo colocou a sua confiança nestes homens e os homens fizeram errado, não? Mas é interessante trazer o comentário acerca de novo um pouco acerca dos 2 espiões, dos 10 espias para salvar o mérito de Yehoshua ben Nun e de Caleb, o filho de Ben Yefune, por causa de que isto do período das 3 semanas é lembrado também no 9 de Av, que foi o dia onde teve aquele clamor nacional por causa dessa má fala, essa desinformação que trouxeram os espias ao povo. Consequências pessoais, a destruição do primeiro e do segundo templo, né? O mau relato dos espias de que viram todos os desafios a serem enfrentados por Bnei Israel na conquista da terra, da qual Deus já havia dito,
é uma terra boa, que manda leite e mel, ou seja, por si só, dispensava a necessidade de ver a terra. Mas Moisés considerou razoável o pedido, já que era uma questão estratégica de conquista que visava ver, medir sobre a capacidade militar, a estrutura e as fortificações de todas as cidades a serem conquistadas. Porém, eles olharam com maus olhos, eles trouxeram notícias que desanimou e blasfemou, falando mal da terra, trazendo más notícias da terra, desanimando o coração de todas as pessoas, que é o que fez toda aquela geração ficar no deserto, não tendo permissão de entrar na terra de Israel, e sim, os filhos deles tiveram a permissão, que são estes de quem está liderando Yehoshua ben Nun para entrarem na terra. O Hanô está lembrando sobre 9 de Av, que foi o dia que aconteceu esse lamento, e que todos os infortúnios, eles acontecem dentro das 3 semanas, do dia 17 de Tamuz a 9 de Av, quando nós tivemos a destruição dos muros, daqueles que minavam para destruir o templo, até a destruição do primeiro e do segundo templo, que acontece 9 de Av. São as 3 semanas de que, depois da destruição do segundo templo, a diáspora, o exílio, para onde foram os nossos pais, também foram perseguidos por todos os infortúnios. Eles se concentraram nessas 3 semanas, de que tempos em tempos somos lembrados dos nossos pecados através dessas ocorrências. Como o início da Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Hitler, a expulsão dos judeus de 1492, o Santo Ofício com a Inquisição e muitos outros desastres, pogros, cruzadas, que marcaram esse período crucial para o povo judeu. Pessoal, não podemos falar mal de Eretz Israel, e muito menos da cidade ou do país aonde tiramos o nosso sustento, a nossa parnassá. Nós precisamos sempre, por mais que haja e há coisas ruins que ocorrem, nós precisamos sempre ter um ponto de vista positivo para espalhar isso para as pessoas e nunca desencorajando as pessoas nos desafios que temos, seja no Brasil, seja na Venezuela, seja no Haiti, seja nos Estados Unidos ou na Alemanha, nos países de diferentes níveis econômicos e de oportunidade. Nós precisamos sempre ter um ponto de vista positivo, claro, de que esse país está dando resultado na nossa parnassá, e a partir do momento que isso não acontece, nós imigramos para outros lugares em que isso possa acontecer, mas a diferença está em não falar mal, não difamar o país. E também em ser consciente, não ser consciente, porque também vemos nesta paraxá, na quinta liá que estivemos estudando, o conceito de eu os abençoei pelas obras das suas mãos neste período do deserto, nestes 40 anos, não te faltou nada, não? Mas nós vemos do começo de Bamidbar, talvez um pouquinho antes em Vaikra, e até em Shemot, vemos as queixas do povo. O povo que não era consciente da bênção que o Eterno estava entregando para eles nesse período de tempo que eles estiveram vivendo no deserto, não? Então, muitas vezes não somos conscientes do que o Eterno nos entrega em esta terra que não é a terra de Israel, mas é um tipo... Como fala aquele lugar onde ficam os bebês quando eles nascem? Berçário. Esse lugar onde somos protegidos para depois sermos entregues a nossas mães, que é o nosso caso da terra de Israel, e vivir tranquilamente, não? Então temos que ser conscientes de que o lugar onde nós estamos agora, ele é o lugar onde o Eterno decidiu que ia ser morada para nós por um tempo, não? É esse período do deserto onde o Eterno nos está entregando o maná para nós sobrevivermos e aprendermos que também temos a capacidade de viver em algum período de adversidade, não? Então não falar mal, não utilizar Lashon Hara, nem para a terra onde nós moramos atualmente, nem para a terra de Israel, não? Deus nos abençoa também no exílio, né? Então, mesmo longe da terra de nossas origens, Deus nos abençoa de qualquer lugar, né? Seja da África, seja da Europa, seja do continente americano, não importa, aonde quer que você esteja, Deus está te abençoando. Por isso, não podemos difamar a terra,
há um princípio muito interessante seguido pelos sobreviventes do Holocausto, seja aonde quer que seja o lugar para onde tenho ido. Agora, no Brasil, que recebeu os sobreviventes do Holocausto, todos eles contribuem com suas empresas, indústrias, comércios, e eles sentem uma necessidade de contribuir com o país que os recebeu de braços abertos. E assim, de igual forma, nós precisamos valorizar a nossa riqueza, as nossas dimensões e os resultados que obtemos no trabalho de nossas mãos, que é o que também diz essa paraxá. Para nós, ao passarmos nos territórios de Esav, de Moabe, de Amnon, nós comprarmos o pão e a água que delas o fluirmos. E nós estamos exatamente no território de Esav. O Ocidente é os remanescentes de Esav do Império Romano, da onde nós tiramos e pagamos pelo nosso sustento. Com o quê? Pagamos com o resultado do trabalho de nossas mãos, dos quais somos abençoados, aonde quer que estejamos, né? E precisamos ter essa consciência de que a gratuidade, os auxílios emergenciais, os pacotes de Bolsa Família, ele não constitui bênção para os judeus. Pelo contrário, ele emite um decreto de uma declaração de pobreza, da qual nós não precisamos, seja em Israel ou seja em qualquer lugar da diáspora, nós precisamos sempre ter a posição e a erudição e a honradez de sermos contribuintes, colaboradores, patrocinadores e nunca pedintes, né? Nunca aquele de que precisa de receber esmola de pessoas generosas. Pelo contrário, nós precisamos exercer a generosidade e o prazer de aquisição de todas as coisas necessárias para a sua família, para a nossa religiosidade. Nós precisamos pagar e é o prazer de pagarmos com aquilo que é resultado de nossas mãos. É uma advertência clara da paraxá deste Shabbat. E também um ponto chave nesta paraxá é a teshuvá, não? A capacidade dos Bnei Israel de poder trazer a teshuvá na vida do povo, não? Porque é uma vida que nós vivimos em comunidade, não? Então falamos a respeito dos 12 espias, dos 10 espias, e agora vamos falar acerca do nomeamento de Yoshua como sucessor de Moshe para entrar no período de conquista da terra, não? Então, no período, na época dos 12 espias, vemos o desencorajamento do povo através deste mau informe dos 10 espias, e agora temos o encorajamento do povo com as palavras de Moshe e com o nomeamento de Yehoshua ben Nun como o seu sucessor, não? Então, a capacidade de fazer a teshuvá, de fazer o arrependimento completo, de termos essa oportunidade onde falhamos, os nossos pais falharam, mas agora nós temos a oportunidade de nos levantar e entrar na conquista de Israel e poder cumprir com os mandamentos que eram para que nossos pais cumpriram, não? Então temos a oportunidade de nós também de nos levantar em pró dos méritos de nossos pais e também acrescentar esses méritos e também liberar eles dos erros, ou seja, das caídas que eles tiveram no período do deserto. Nós temos a oportunidade de nos levantar em prol deles, não? Pessoal, quando nós falamos de uma mini potência, nós falamos de Eretz Israel, que é o menor dos países, né? Principalmente no Oriente Médio, onde se localiza, e entre muitas nações, proporcionalmente, está abaixo para trás das vírgulas, a sua população, não só em Eretz Israel, como a sua população mundial. E Israel é a potência de que muitas nações e grandes nações temem, conforme diz nesta paraxá também dizendo, e eu colocarei aos olhos das nações temor diante de vós, né? Que é o que vai acontecer com a missão dos 2 espias que vai a mando de Yehoshua ben Nun, e saberá de que todos aqueles países de que serão ocupados por eles estão temendo e tremendo de medo pela presença judaica, pela presença israelita. E é isso, ainda é, aonde quer que estejamos,
porque Deus tem colocado Bnei Israel como um sinal de bênção de que os povos temem, né, e têm respeito pela sua posição, pela sua honestidade, pela sua contribuição mundial, não só no exílio, mas principalmente com a Constituição e a criação do Estado de Israel desde 1948. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabbat pelo mais competente Minyan. Que fala da Nusim para Nusim, compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Bnei Nusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. לך דודי, לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי, לקראת קלה, פני שבת מקבלה. פני שבת מקבלה.